Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET volume 2, semana 5 para a turma do 8º ano. A primeira questão pede para a gente explicar a persistência da fome no continente africano, mesmo com tantos investimentos na modernização da agricultura no mundo. Então olha só, nós sabemos que com a modernização da agricultura no mundo, hoje nós conseguimos produzir alimento muito mais do que suficiente para atender toda a população mundial. Tá? Então, quando a gente fala da fome no continente africano, nós estamos falando de uma questão que envolve de uma questão local daquele continente relacionada aos fatores socioeconômicos que existem naquele continente. Que fatores vão ser esses que vão resultar na persistência da fome ainda no continente africano? Vão ser fatores relacionados como, por exemplo, aos conflitos que ainda acontecem naquele continente, as guerras civis que ainda acontecem no continente. Nós podemos citar também a diminuição das terras férteis no continente africano e o aumento da desertificação, né, que é um processo onde áreas, com o longo do tempo, vão assumindo características de um deserto, né, e se ela assume características de um deserto, consequentemente, são áreas que ficam impossibilitadas de se produzir alimento nelas. Tá? E também nós podemos citar o aumento da monocultura, e a monocultura voltada para a exportação, tá? E não na produção de alimentos para abastecer o próprio continente. Então, vão ser esses fatores que estão relacionados, né, à persistência da fome no continente africano. Então, a nossa resposta ficaria mais ou menos assim, que a persistência da fome no continente africano ocorre em função da ocupação das terras para o plantio de monocultura voltada para a exportação, grande ocorrência da desertificação, diminuição das terras férteis no continente e conflitos de guerras civis no continente. Dessa forma, constata-se que mesmo com a modernização da agricultura e da produção mundial de alimentos ser capaz de alimentar todo o planeta, as condições socioeconômicas levam à persistência da fome no continente africano. A questão número 2 fala que a chamada a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse respeito, marque a alternativa correta. Né? Então, só para contextualizar, nós estamos falando aqui da Revolução Técnico-Científica, que muitos autores vão falar que ela inicia na década de 70, e essa revolução ela se perpassa principalmente, né, pelo advento da informática, pelo desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação, e todo esse desenvolvimento, esse novo contexto, vai resultar em mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas. Tá? E aí nós podemos citar principalmente, né, o fato das empresas agora elas poderem se descentralizar. Tá? Então as empresas elas vão se espalhar por diferentes locais, uma vez que com o desenvolvimento do meio de transporte e do meio de comunicação, as indústrias elas têm uma flexibilidade muito maior para se instalar em qualquer lugar do mundo. Outra coisa que vai acontecer a partir da Revolução Técnico-Científica é a mudança do modelo de produção. Então, sai o Fordismo e entra o Toyotismo. Tá? Onde, se no Fordismo nós tínhamos uma produção em massa, nas famosas esteiras de produção, agora no Toyotismo nós vamos ter uma produção sob demanda, que vai ser conhecida como just in time, tá? Então, essas vão ser as características dessa revolução técnico-científica. Então, a esse respeito, a alternativa correta, a A fala que as novas tecnologias favorecem a informatização do processo produtivo e a ampliação do emprego de modo geral. Vai ser incorreto, né? Uma vez que nós vamos ter uma diminuição do emprego de modo geral, tá? Então, as tecnologias, elas substituem substituem vagas de emprego que antes eram exercidas pelo homem. Tá? Então, processos simples e repetitivos que eram realizados antes, como, por exemplo, apertar um parafuso, né, pintar determinada peça, passa a ser realizado pelas máquinas. A B fala que surgiu o Fordismo, conjunto de métodos para a produção em série, com quais o operário produz mais em menos tempo. Na verdade, o Fordismo já existia e com a Revolução Técnico-Científica ele sai para a entrada do Toyotismo. A C fala que o sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização do operário tornou-se fundamental. Na verdade, nós temos a substituição, né? Então, trabalhos repetitivos agora são realizados pelas máquinas a partir do desenvolvimento tecnológico. Então, o operário que antes
era especializado em fazer uma mesma função, né? Então, durante todo o dia ele apenas apertava um parafuso, ele apenas fazia determinada função. Agora, esse empregado ele precisa entender muito mais do processo, ele precisa ser muito mais capacitado. Tá? E a AD fala que um método mais ágil e flexível foi desenvolvido e adaptado ao mercado, que prioriza o controle de qualidade, conhecido por just-in-time. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D, beleza? A 3 fala que o quadro abaixo traz informações sobre a América Latina no período colonial. Considerando os mesmos aspectos mostrados, monte outro quadro, completando-o com as informações correspondentes ao período atual. Então, aqui nós temos um quadro apresentando as características da América Latina colonial, né, falando que ela fornecia produtos primários, depois que o objetivo da produção era o exterior, depois que a estrutura fundiária era marcada por grande concentração de terras e a mão de obra era escrava e servil. Então, a gente vai montar um quadro atual de como se encontra, né, a América Latina em relação a essas características aqui da América colonial. Então, a gente pode falar que, em relação ao fornecimento de produtos, basicamente a América Latina ainda, né, majoritariamente, ela vai ter uma produção voltada para produtos primários. Aí nós podemos destacar, né, a produção agropecuária e também a partir da extração de minerais, tá? Então, essa vai ser a primeira mudança. A gente consegue perceber que a herança colonial ainda vai ser muito marcante nessas características. Então, essas características muitas vezes vão apresentar mudanças não tão incisivas, né? A B fala que o objetivo principal da produção era o exterior, basicamente a Europa, e ainda continua sendo, né? Então, nós produzimos para atender esse mercado externo e atender principalmente com as commodities, né? Com matérias-primas. Se antes essa exportação acontecia basicamente para a Europa, agora ela vai acontecer também para outros países, que são países de grande representatividade comercial. E aí nós podemos destacar a China e também os Estados Unidos. A estrutura fundiária era marcada por grande concentração de terras, e ainda é, né? Nós sabemos que a estrutura fundiária na América Latina ela ainda é marcada pela concentração de terras. A mão de obra era escrava e servil, tá? E agora a mão de obra ela é assalariada, então ficou assim a nossa tabela da América Latina atual. E aí nós conseguimos perceber uma herança ainda marcante do colonialismo no continente. A questão 4 fala que após o período de independência dos países africanos, as atividades industriais não se desenvolveram de modo eficiente. Por isso, na atualidade, a produção industrial de muitos países da África encontra-se pouco diversificada e bastante limitada tecnologicamente. Sobre esse contexto, marque a alternativa correta. Tá? Então, falando de um contexto de que o continente africano ele tem a sua economia pouco diversificada. Tá? A A fala que são muitas as regiões industriais existentes no continente africano que produzem bens de consumo. Na verdade, essa alternativa ela está incorreta, né? Nós sabemos que o continente africano ele é pouco desenvolvido industrialmente, né? As atividades não são tão complexas e é voltada principalmente para a produção de bens primários, não bens de consumo. Tá? Então, essa alternativa está incorreta. A B fala que muitas indústrias do continente africano são de origem local e produzem para exportação. Essa alternativa ela também vai estar incorreta, né? Nós sabemos que as indústrias africanas elas não possuem uma tecnologia avançada, então nós não vamos ter indústrias que são de origem local que vão produzir para exportação. Nós vamos ter experiências de indústrias de outros países que se instalam no continente africano e aí vão exercer atividades principalmente a partir da extração de minérios, né, de riquezas do continente africano e vão exportar esses produtos, mas a gente não vai ter aí muitas indústrias de origem local
produzindo para exportação. A C fala que a baixa renda da população e o mercado consumidor inexpressivo colabora para um baixo desenvolvimento industrial no continente, que vai ser a alternativa correta, né? Apesar do continente africano ele ter esse mercado consumidor, ele vem crescendo, né? Uma vez que você tem um contingente de pessoas significativo naquele continente, mas a renda, de uma maneira geral, da população do continente africano ainda é muito baixa. Então, ainda é um mercado consumidor, nós falamos que um mercado consumidor em expansão. À medida que essa população ela adquirir uma melhora na condição, subir a sua renda, né? Aí você vai ter uma expansão do mercado consumidor no continente africano, tá? Então, essa questão vai desenvolver, vai colaborar, né, para um baixo desenvolvimento industrial. Então, vai ser a alternativa correta. A D fala que a maioria das indústrias do continente são de origem estrangeira e produzem produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Na verdade, a maioria das indústrias do continente de origem estrangeira, elas se instalam no continente para exercer atividades de extração, né? Então, elas vão produzir produtos primários, tá? E não produtos de consumo aí, como os eletrônicos e eletrodomésticos. Então, por isso que ela está errada. A alternativa correta é a letra C. A 5 fala que no continente africano é possível encontrar uma grande diversidade de recursos minerais, como diamantes, ouros e cobre, além do petróleo. Atualmente, a mineração e a agropecuária representam juntas a principal força da economia de muitos países africanos, sendo que a maior parte de suas exportações está relacionada aos produtos minerais e recursos energéticos fósseis. Desse modo, várias multinacionais do ramo energético e da extração mineral, em especial europeias, passaram a instalar subsidiárias na África, explorando e controlando as riquezas minerais do continente, né? Então, relatando o fato das indústrias estrangeiras se instalarem no continente africano para extrair as riquezas daquele continente. Aí a manchete fala que petróleo e minério são os destaques da economia africana, tá? E a letra A pergunta para a gente qual atividade econômica é mencionada na manchete, né? Então, nós estamos falando aí da extração de petróleo e de minério, nós estamos falando de uma atividade primária, né? Então, através do extrativismo mineral. A B fala que os recursos minerais e energéticos pergunta, né? Os recursos minerais e energéticos são muito importantes para muitos países africanos. Por quê? Sim, né? Vão ser muito importantes para esses países, para muitos dos países africanos. Uma vez que a economia desses países, como nós vimos, ela é muito pouca desenvolvida, tanto no setor industrial quanto no setor comercial. Então, a extração desses recursos minerais, essa atividade primária, né, a extração de recursos minerais, a extração dos recursos energéticos, vão ter uma relevância muito grande na economia desses países, vão ser muito importantes para a economia desses países, tá? Então, nós vamos ter países africanos, boa parte deles, que a extração de minério corresponde a mais de 50% da economia. Ou vamos ter outros países, como por exemplo a Nigéria, que a extração do petróleo vai ser determinante para a economia daquele país, e ela vai ser dependente dessa atividade, tá? Então, sim, pois muitos países africanos apresentam uma economia pouco desenvolvida nos setores secundários e terciários. A extração de recursos minerais e energéticos em muitos países africanos corresponde a mais de 50% das suas exportações, mostrando a dependência do extrativismo mineral na economia dos países. A questão 6 fala que a terceira revolução industrial, que se iniciou na década de 70, vem impulsionando alterações no que se refere à espacialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de... A A fala de grandes aglomerações de força de trabalho, a B fala de áreas com recursos naturais abundantes, a C fala de amplos mercados consumidores e a D fala de universidades e institutos de pesquisa. Então, gente, primeiro contextualizando, nós estamos falando novamente, né, da terceira revolução industrial, da revolução técnico-científica, que os autores vão falar, alguns vão falar que se iniciou na década de 70. Então, como eu falei com vocês, esse momento, ele traz uma nova dinâmica para o modo de produção das indústrias. Então, se antes
as indústrias elas buscavam se instalar próxima à sua força de trabalho, próxima do seu mercado consumidor, né, em áreas com recursos naturais abundantes, isso se altera, porque o desenvolvimento do meio de transporte, ele possibilita as indústrias se instalar, por exemplo, longe do seu mercado consumidor, porque isso não faz mais diferença para ela. Agora os meios de transporte se desenvolveram tanto que a indústria, se for vantajoso para ela produzir longe do seu mercado consumidor, ela vai produzir, e aí com o desenvolvimento dos meios de transporte ela consegue levar os seus produtos para onde está o seu mercado consumidor. Tá? Então, questões que antes eram muito importantes para as indústrias, como força de trabalho, estar próxima ali ao recurso natural, né, a matéria-prima daquele produto, agora não precisa mais, com o desenvolvimento do transporte, essa matéria-prima chega até a indústria. Né? Amplos mercados consumidores, então você está próximo ao seu mercado consumidor, é uma vantagem muito grande, mas agora com esse desenvolvimento dos meios de transporte, isso não é mais, né, o papel primordial para a indústria escolher aonde que ela vai se instalar. Tá? Então a alternativa correta vai ser a alternativa D, universidades e institutos de pesquisa. Então as indústrias, várias indústrias, né, elas vão optar por se instalar próximos aos locais que estão acontecendo o desenvolvimento tecnológico, tá? Porque isso vai ter um papel fundamental na indústria. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, gente, a correção da nossa semana ficou assim. Valeu!